Eu só não acho que o Flamengo vai dar um sacode no São Paulo. Acho que o Flamengo ganha o jogo, mas não com grandiloquência, né? Porque o Tite é extremamente pragmático. O Flamengo não consegue dar um show, não consegue render aquilo que rende sob a batuta do técnico gaúcho. Então eu acho que o Flamengo ganha o jogo, mas não espere show, porque o Tite não está entregando isso. E não vai entregar isso, não vai acontecer. Ontem a gente estava falando negócio do Gabriel, pela primeira vez ele não é maior que um técnico, porque ele está nessa fase ruim. Se ele tivesse na fase boa... O Tite não seria maior do que ele no Flamengo, não. Não, o Gabriel... Mesmo com 2 Copas do Mundo... Mas eu acho que aí é o Tite. E aí você tem o nome, o peso do currículo do Tite, como o Abel, que a gente citava ontem na comparação com o Palmeiras, são caras que hoje estão... O Abel tem uma história no Palmeiras. O Tite não tem história nenhuma no Flamengo. O Gabriel tem uma história no Flamengo. Então o Tite chegaria para o Flamengo com um tamanho muito menor do que o Gabriel. Só que o Gabriel está numa fase terrível. Desde o ano passado. Aliás, então, falar... Mas aí, sabe que eu me apego, Silmano, no seguinte, rapidinho. Qual técnico que chegou no Flamengo com currículo vencedor, grande, bagagem pesada? Mas esses caras, eu sei onde você quer chegar. Entendeu? Nenhum chegou, né? Nenhum chegou. Então, Nem o Tite. Não, o Tite tem currículo. Tite tem do Corinthians. Por isso ele se resume. De carreira. Ok, beleza. De carreira. O currículo do Tite basicamente se resume ao Corinthians. Sim, 10 anos de seleção. O Dorival chegou com o status. Não ganhou, mas é currículo, né, senhor? Não tinha. O Dorival não tinha currículo. Antes de chegar ao Flamengo, não. Ele tinha bagagem, assim, que eu digo. Eu acho que tinha rodagem, mas não currículo. São Paulo e Dorival chegaram com uma expectativa muito Não, grande. expectativa, não. O Dorival não veio nem... O Dorival veio pra ser mais que um bombeiro. Ele deu muito certo. O São Paulo veio com mais mídia do que currículo. O Tite chega assim, eu sou campeão do mundo, sou campeão da Libertadores, sou campeão da Sul-Americana, sou campeão de tudo. Então assim, chega um cara que fala assim, amigão, eu ganhei coisa na carreira também, calma lá. Eu concordo com você. Então assim, o nome do Tite é diferente de outros que chegaram ao Flamengo. Mas o Gabriel ganhou no Flamengo? Tudo. Então. Sim, só que eu tô dizendo que um treinador que tem essa bagagem, esse currículo, vai olhar pro Gabriel e falar, amigão, o que você ganhou, eu também ganhei, calma lá, eu também sou grande no futebol. Sim, mas ele está... Hierarquicamente ele está acima do jogador. Mas ele não ia falar habitat. No ambiente do Gabriel. Sim, mas o próprio... Se ele chegasse, o Gabriel chegando no Palmeiras, mesmo tendo um currículo semelhante ao do Abel, ele não vai falar mais alto que o Abel. Não vai pro ambiente lá, mas só que assim... Exatamente. Só que existe uma diferença, Normani. A gente está falando de uma inversão de valores. A inversão de valor em qualquer clube do futebol é o jogador ser maior que o treinador. Isso é uma inversão de valor, independentemente do tamanho. O Gabriel chegar menor que o Abel no Palmeiras, isso não é uma inversão de valor. Isso é uma escala hierárquica. Mas no futebol tem uma coisa chamada torcida, cara. Eu não acho inversão de valores. Isso acontece muito. Porque o técnico não precisa ser necessariamente uma pessoa superior ao jogador. Hierarquia é outra coisa. É o cara respeitar o comando, respeitar o professor. Não, mas isso ninguém está falando que é a falta de respeito. O que nós estamos falando aqui é tamanho. E eu estou falando, meu argumento é que existe no futebol um negócio chamado torcida, diferentemente do que existe numa empresa. Claro. Em que existe respeito à hierarquia. Ela eleva o cara a condição de ser maior do que o outro. Mas só que o problema... O estádio fala. O problema é que o Gabriel, ele é um ponto fora da curva em termos que a gente pode colocar desse tipo de relação respeitosa. Ele passa por cima das pessoas, como ele passou por cima dos caras do doping. Ele só não passou por cima do primeiro português, né? Porque ele cresce junto. Exatamente. O Gabigol também não tinha aquele tamanho. Não ele tinha, cresce junto. Não saberíamos como seria Hoje, os próximos anos exato. se o Jesus tivesse ficado. Mas ali, né? todo mundo, o discurso para mim do Jorge Jesus seria fácil. E ele é um cara inteligente. Seria, como foi o lema naquele... O Gabriel no Deixa eu Flamengo fazer um contraponto aí. O Gabriel no Flamengo só não embrulhou uma pessoa tirando o Jorge Jesus por essa questão. Uma pessoa, ele só não embrulhou. O presidente do Rodolfo Landim. Que foi o único cara que falou assim... Mas com o Dorival a relação foi boa, hein? O Dorival mandou um beijinho lá depois do jogo. Até com o Dorival ele jogou aberto. Com o Pedro, jogaram juntos. O Gabriel, em tese, foi sacrificado naquele time. A grande prova é que o Dorival conseguiu colocar 2 caras que seriam titulares em qualquer lugar do Brasil juntos no mesmo time. A questão que eu tô falando de embrulhar é quando há uma relação conflitual. O Dorival sempre foi um cara mais tranquilo. E o Dorival sempre fez também o que o Gabriel quis.
O Dorival é um cara que sabe também levar os jogadores a essa base de mimos e tudo mais. Mas já bateu de frente. Sim. Neymar, por exemplo. Ok, sim, mas depois já ele sabe lidar com isso. Eu tô dizendo, quando o Gabriel foi querer ser maior que a situação, em muitos momentos, a única pessoa que não deixou ele se crescer foi agora o Rodolfo, presidente do Flamengo. Falou assim, eu não vou renovar o seu contrato, amigo, nessa condição você esquece. Porque ele foi aprovado pelo... O Braz falou que ia renovar. Ele acertou com todo mundo a história. Todo mundo acertou o contratinho dele do jeito que queria. O único que falou assim, não vai sou eu. Então, ele passou por cima até da hierarquia da diretoria. Para aqui no Flamengo, o Tite hoje chega com status... outra leitura. O Tite hoje chega com status até de mais peso de comandar o departamento de futebol, como fez o Jesus. Com status de muito mais importância que o Marcos Braz, com muito mais liderança, com muito mais respaldo. Muito maior. Precisa jogar mais, precisa fazer o time jogar mais. Sim, ok. Eu acho que a contratação... Mas ele tem. Desculpa, Facinca, desculpa, Perna. Rapidinho. Eu acho que a contratação do Tite, ela tem a parte técnica, tá? Mas eu acho que também tem um recado pro Gabigol. Não vamos esquecer, cara. O Gabigol ficou puto com a história de não ter sido convocado para disputar a Copa do Mundo. Contratar o Tite... E eu acho que foi um erro do Tite, tá? Nesse caso, tudo bem, é o Tite que escolhe, ele é o técnico, eu não sou. Eu teria levado o Gabigol. Acho que foi um erro do seu Tite. Mas, pô, você tá trazendo um cara que vai comandar o time, que tem como principal estrela um jogador que merecia ter ido para a Copa do Mundo e não foi chamado por esse técnico. Se alguém me disser que isso daí vai dar numa relação boa, futebol não é assim. Tem coisa errada. Não, tem coisa errada aí, Sorma. Que claro, isso, né? Concordo. E outra, aí o Tite fala que não tem problema nenhum com o Gabigol. Tá, tudo bem, pode ser que ele não sirva para a seleção brasileira. Ok. Mas, pô, chega no Flamengo e ele também não serve para o Flamengo, sendo que o técnico que fez sucesso lá e foi campeão da Copa do Brasil, que hoje é o técnico da seleção, colocou Pedro e Gabigol para serem... Ele não tinha o Bruno Henrique. Não, mas não importa. Hoje tem o Bruno Henrique, ele não escala o Bruno Henrique também. Então. Esse é o erro. Não, esse não é o problema. Mas assim, o Dorival, quando chega ao Flamengo, ele coloca Pedro no banco, Bruno Henrique e Gabriel. Aí o Bruno Henrique se machuca no segundo jogo do Dorival. Aí vira Pedro e Gabigol. Vira Pedro e Gabriel. Okay. Não sei o que seria, ninguém sabe. Acho que é até uma pergunta que eu faria um dia pro Dorival. O que aconteceria se o Bruno Henrique não tivesse se machucado? Você ia jogar com os 3? Não ia. Ele estava jogando com 2. O Pedro ia ficar no banco. E aí, desculpa, o Dorival, o Sampaoli, os caras têm 3 grandes jogadores, não conseguem Só queria falar o seguinte, a tal de ABCD, né? Associação Brasileira de Controle de Dopagem, né? Tá fazendo com o Gabriel o que ele fez com os médicos. Os caras entregaram, faltava 1 minuto para entregar o negócio, os caras entregaram. Canseira. Eles podiam ter entregue esse relatório há muito tempo. Estão fazendo com o Gabriel o que ele fez com os médicos. Aí eles não pagaram. Tipo, tem que pagar, porque o processo lá tem custos, etc e tal. E essa ABCD não pagou. Eles foram cobrar, tá? Isso ia atrasar mais ainda o processo. Parece que o Gabriel, do próprio bolso, pagou. Retaliação. Blow by blow. Lembrando que o Gabriel continua aguardando e não há data, né, de julgamento ainda do caso. Não há isso. Na verdade, a gente esperando não vai primeiro Ele treinou com o time titular, mas a chance de ter alguém poupado é grande. O time está extremamente cansado, desgastado. Ele vai esperar o almoço dessa quarta-feira, que aconteceu já hoje, para poder conversar com a sua comissão técnica, com a equipe de fisiologia, e depois dessas reuniões, o Tite chegou à conclusão que Arrascaeta e Luiz Araújo têm que ser poupados, ficam no banco de reservas. E aí tem um questionamento: quem entra no lugar deles? No meio de campo vai entrar o Alan e no ataque vai entrar o Bruno Henrique na ponta direita. Pode eventualmente trocar com o Cebolinha, jogar também na ponta esquerda. O Cebolinha, que inclusive era dúvida, vai para o jogo. Ele teve um problema no tornozelo, mas tá tudo bem com ele, né? Não é nada que faça tirá-lo do duelo de daqui a pouco com o São Paulo. Então, o provável time do Flamengo para pegar o São Paulo daqui a pouco tem Rossi no gol, Varela recuperado da virose, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga titular, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan vai fazer a função de primeiro volante, o Pulgar vai fazer a função de segundo volante e o De La Cruz vai fazer a função do Arrascaeta, como eu disse, será poupado. No ataque, Everton, Cebolinha de um lado, Bruno Henrique do outro
e o Pedro centralizado. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa escalação? Faria alguma mudança? Claro, o Arrascaeta está sendo poupado agora porque foi muito utilizado durante o Campeonato Carioca. Na minha opinião, o Tite era para ter poupado no segundo jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Obviamente, se o Tite tivesse poupado naquela ocasião, os jogadores considerados titulares estariam melhores fisicamente nesse momento. Sobretudo a Arrascaeta, que fisicamente falando vem fazendo uma boa temporada. Já elogiei e volto a elogiar. Outra informação envolvendo bancos de reservas, o Wesley, depois de ter ficado fora de alguns jogos por um problema físico, um problema muscular, uma lesão muscular, está de volta, está relacionado e ficará como opção no banco de reservas. E aí, torcedor, gostou ou não da escalação? Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade, tá bom? Repito, desculpa novamente pelo vídeo aí na base da correria, na base do improviso, mas o que importa é trazer a informação aqui. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, Vene Casagrande aí, né, trouxe as informações, a escalação do Flamengo aí, a Arrascaeta sendo poupado, né, no jogo contra a equipe do São Paulo, e também sobre a situação do Gabigol, rapaziada, eu quero saber a sua opinião. O Tite, né, tem mais autoridade do que o Gabigol. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Beleza, rapaziada? No demais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Fique atento aí, pessoal, que quando acabar o jogo do Flamengo, vou trazer aqui mais informações para vocês. Então já se inscreva, deixa o like, ativa as notificações e até mais tarde.